Olá, meus jovens! Hoje nós vamos ter nossa última aula sobre Roma. Nas outras aulas, a gente fez o percurso histórico da história romana mesmo, de forma cronológica, o que veio antes, o que veio depois. Deixei até uma linha do tempo para vocês. Nós estudamos Roma desde quando era uma monarquia, depois passou a ser uma república e, por fim, veio o Império Romano e o fim desse Império Romano. Já tivemos essa aula também. Hoje, o que a gente vai fazer, então? Nós vamos falar de algumas coisas pontuais sobre a vida dos romanos, alguns pontos importantes que eu gostaria de abordar com vocês antes da gente ir para o próximo tema. Então a nossa aula hoje é um pouco mais tranquila. Não falaremos exatamente de um período inteiro da história romana, mas de alguns pontos comuns do cotidiano, na vida, na cultura, religião desses romanos. Então, eu vou começar justamente pela religião romana, porque a gente acabou não falando tanto dela durante as outras aulas. A religião romana era politeísta e antropomórfica. Essas palavrinhas, acredito que vocês, neste momento, já sabem o que significam. Se não, repito mais uma vez. Politeístas porque eles acreditavam em vários deuses. E antropomórficos porque esses deuses tinham as características dos seres humanos, tinham forma humana. Então, falar que os romanos eram politeístas e antropomórficos significa dizer que os romanos acreditavam em vários deuses e que esses deuses tinham a forma humana. Não só a forma humana na aparência, mas a forma humana no caráter também. Esses deuses, em geral, traíam, faziam coisas erradas, cometiam crimes, não eram deuses idealizados, seres perfeitos. Eles apenas eram imortais, mas tinham vários defeitos como seres humanos também. Mas quem são esses deuses romanos? Em geral, eles eram semelhantes aos deuses gregos. Não todos eles, mas alguns deuses romanos eram semelhantes a deuses gregos, apenas mudando o nome. Por exemplo, Zeus, para os gregos, os romanos tinham um deus muito parecido com Zeus, com a diferença que o nome dele era Júpiter. Mas era o cara do trovão, era o rei dos deuses, soberano sobre os deuses. Outro exemplo, Hades, deus dos mortos para os gregos. Para os romanos, era Plutão. Então, boa parte dos deuses gregos tinha um deus parecido entre os romanos, que era basicamente o mesmo cara, só que com um nome diferente. Isso vale para as deusas também. As deusas gregas, entre os romanos, acabavam tendo um nome diferente, certo? Por exemplo, Minerva, Juno, entre os romanos. Além disso, dessa questão dos deuses, na religião romana existiam sacrifícios, certo? Era uma parte comum dos romanos a realização de cultos, sacrifícios, e existia também, em geral, uma crença na continuidade da vida no mundo dos mortos, certo? Que era governado por Plutão, o deus dos mortos. Uma coisa interessante sobre a religião romana é que, como nós sabemos mais coisas sobre os romanos do que dos outros povos que a gente falou, a gente percebe que não era todo mundo ali que acreditava na mesma coisa. Por exemplo, tinha romano que acreditava que vários deuses e deusas existiam mesmo. Alguns falavam, existem esses vários deuses, só que o principal deles é Júpiter e os outros deuses são só partes de Júpiter. Então existiam variações nas coisas que eles acreditavam. Por exemplo, a questão da vida após a morte. Beleza, existia essa crença entre alguns romanos, mas entre outros não. Tem um poema de um Catulo, que era um romano, por exemplo, que acabou ficando para a posteridade esse poema, e no poema ficava claramente observado uma frase dele que ele falava assim: porém, quanto a nós humanos,
quando essa breve luz, uma vez se acaba, uma noite perpétua deve ser dormida. Então, na cabeça dele é assim, a morte era o fim total e não existia nada para além da morte. Então, existiam variações nas crenças entre os romanos, mas em geral eles tinham essa crença nesses deuses antropomórficos aí, em termos gerais. Vamos lá, além da religião em Roma, um fato fundamental de Roma era a escravidão. Eu falei, a base da mão de obra em Roma eram os escravos. Uma primeira característica da escravidão, nós já falamos, que era qual? Os escravos, em geral, eram prisioneiros de guerra, eram pessoas capturadas na guerra e feitas como escravos, elas eram escravizadas. Esta escravidão não estava baseada em padrões étnicos, raciais, como a escravidão moderna. Então, em geral, os escravos romanos eram prisioneiros de guerra. Quais os direitos desses escravos? Praticamente nenhum. Por quê? Porque no direito romano, o escravo era considerado um instrumento do senhor. Ele era uma posse, era uma propriedade. Então o senhor tinha o poder total sobre o escravo. Ele podia fazer com o escravo o que ele bem entendesse. Além disso, outras características da escravidão romana, a variedade de tarefas que os escravos realizavam era grande. Por exemplo, os escravos poderiam trabalhar no campo, na agricultura, o que era bem comum. Existiam os escravos domésticos que trabalhavam na casa dos senhores, inclusive existia um nome diferente para esses escravos. Os escravos, em geral, eram chamados servos. Porém, os escravos que trabalhavam nas casas das pessoas eram chamados anquilos. Então, tinha um próprio nome que eles davam para os escravos domésticos. E os escravos faziam outras tarefas mais variadas ainda, como, por exemplo, os gladiadores, que eu cheguei a comentar em uma aula. Tinham escravos que viviam da luta com outros gladiadores, moravam dentro de um ginásio, treinavam para lutar e nos festivais eles tinham que realizar as lutas para sobreviver e eram submetidos a isso, eram obrigados a lutar pelos seus senhores. Então existia uma variedade de tarefas realizada pelos escravos. Uma coisa que existia no direito romano também, em relação aos escravos, era a possibilidade de que um escravo deixasse de ser escravo, a alforria. Isso é importante entender, porque lá na frente, no ano que vem, quando vocês forem estudar Brasil, a escravidão moderna aqui no Brasil também vai ter essa característica de pessoas que podem comprar a liberdade, que podem se tornar livres por meio da alforria. Isso é uma prática que vem lá do direito romano. Depende da época, isso é mais comum, isso é menos comum. Porém, é sempre bom lembrar, a pessoa que comprava a liberdade, a pessoa que se tornava livre, que conquistava a alforria, ela não passava a ter automaticamente a mesma vida que as outras pessoas que já eram livres, certo? Conquistar a liberdade não significava conquistar qualidade de vida. Muitas vezes a pessoa se tornava livre, mas continuava tendo uma série de problemas durante a vida, certo? Então, em geral, sobre os escravos era isso. E algo que eu já falei em outras aulas também é que os escravos se revoltavam, resistiam contra a escravidão. Não era um sistema de trabalho que todos eles, que legal, somos escravos e vamos ficar quietinhos trabalhando sem ganhar nada e apanhando. Não, muitas revoltas aconteciam e a principal delas foi a de Espartacus. Beleza? Então, falamos da religião, da escravidão. Terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, a família romana. A família romana era uma família patriarcal. Inclusive, esse nome, família patriarcal, patriarcalismo, é um termo
que vem da língua latina que os romanos falavam. Porque no direito romano, o que eles falavam sobre a família? Eles falavam o seguinte: o pater familias é aquele que domina os demais membros da família, inclusive esposa, escravos e filhos. Então a relação da esposa com o marido era semelhante à relação entre o escravo e o senhor. A relação entre o filho e o pai era uma relação semelhante entre o escravo e o senhor. O pater familias era quem dominava. E por isso desse pater surgiu o termo patriarcal, que até hoje as pessoas dão. Para que esse nome? Tal sociedade é patriarcal. Geralmente sociedades que consideram o homem como mais importante que a mulher, que consideram os homens mais velhos, os maridos, como os cabeças da família, que mandam na família, etc. Esse tipo de pensamento é qualificado de patriarcal, de onde surge essa palavrinha, dessa visão dos romanos que dava poder ao pater familias. Esse poder dele não deve ser considerado como às vezes a gente pensa hoje, ele é o que manda mais ali na casa. Não, é um poder de fato. Por exemplo, o poder de vida e morte sobre os filhos. Se um filho dele nascesse e ele pensasse, não quero ter um filho agora, o pater, o pai, tinha o direito de matar o filho, dar o filho embora, deixar o filho na praça para alguém levar embora, e isso não era absolutamente incomum. Isso de fato acontecia. Tanto que quando a criança nascia, eles não davam o nome para a criança direto e eles nem consideravam que a pessoa nasceu de verdade. Eles esperavam entre 8 e 9 dias. Passados 8 e 9 dias, o pater familias tomava a decisão, dava o nome para a criança e acolhia ela dentro da família. Ou então, falava assim, leva essa criança embora, deixa essa criança na praça. Dependendo da circunstância, ele podia vender a criança, ou seja, esse poder era um poder absoluto mesmo sobre os membros da família. A gente diz um poder sobre a vida e a morte da pessoa, certo? Então essa é a estrutura patriarcal da família romana. Também é importante dizer, é claro que em algumas circunstâncias esse domínio podia ser flexibilizado, certo? Nem sempre o pater familias conseguia exercer esse domínio. Existiam filhos que se rebelavam contra os pais, existiam mulheres que conquistavam grandes poderes dentro da Roma antiga, isso eram coisas que aconteciam. Mas a estrutura mental e a estrutura jurídica ali deles era, de certa forma, patriarcal, certo? Por fim, eu gostaria de falar de algumas coisas de Roma Antiga que ainda estão presentes na nossa vida hoje, que fazem parte do nosso mundo hoje. Primeira coisa que eu cito é a questão do direito. O direito romano em si não é mais utilizado hoje em dia em nenhum país do mundo. O último país a utilizar o direito romano como um direito oficial foi a Alemanha. Até 1900, se eu não me engano, lá na Alemanha, o direito vigente, o direito que valia, era o direito romano. Hoje em dia, nenhum país utiliza o direito romano de forma oficial. Porém, muitos dos direitos, muitos dos códigos que existem hoje em dia foram, de certa forma, influenciados pela estrutura do direito romano. A noção de você ter um tribunal onde existe um juiz, onde existem partes, um advogado de defesa, um advogado de acusação, essas duas pessoas falam sobre o crime, discutem e a partir da discussão o juiz tem que tomar uma posição. Isso, de certa forma,
foi uma estrutura criada pelos romanos. Princípios jurídicos, termos jurídicos, às vezes até hoje, são colocados em latim, porque eram princípios que surgiram ali no desenvolvimento do direito romano. Por exemplo, habeas corpus significa que você tenha o seu corpo. Quando que as pessoas falam habeas corpus, significa a pessoa vai responder em liberdade, ou seja, enquanto não for tomada a decisão última nesse julgamento, você tem o seu corpo, você está livre até que algo não seja decidido aqui. E outros princípios jurídicos também. Então, o direito romano teve uma influência muito grande na história ocidental e tem influência até no direito hoje, olhando de certa forma. E também a língua latina, que de certa forma deu origem à língua que nós falamos hoje, que é o português. Então, quando a gente olha para o direito, se a gente olha para a nossa língua, temos influências dos romanos ainda hoje. Então, como eu disse para vocês, hoje não foi exatamente a história da Roma Antiga, mas eram alguns aspectos que eu estava achando necessário falar com vocês sobre os romanos. Então, por hoje era isso e desejo uma ótima semana para vocês. Até semana que vem. Falou?